Na rua de uma pequena cidade provincial, uma menina caminhava tristemente. Ela parecia ter 5 ou 6 anos, embora na realidade tivesse quase 8. Isso se devia à sua incomum magreza e baixa estatura. Suas roupas, que claramente não lhe serviam, contribuíam para a impressão, pois pendiam nela como um saco. Seu nome era Vitória. Poder-se-ia pensar que ela era órfã, mas isso seria falso. Acontece que uma desgraça havia se abatido sobre sua família. Ela vivia com sua mãe, que tinha que driblar entre o trabalho e a criação da filha, para de alguma forma prover comida e vestimenta para ambas. Ela ficava no mercado ao ar livre o dia todo, vendendo diversos produtos. Pagavam-na por hora, então ela trabalhava sem fins de semana e em qualquer clima, chuva da qual o toldo esfarrapado não a protegia completamente e ventos cortantes. Não era surpreendente adoecer com tal trabalho. Mas como não era empregada oficialmente, ninguém pagaria por sua licença médica. Assim, ela permanecia atrás do balcão, já sofrendo de um forte resfriado, até que as coisas pioraram. Na clínica, disseram que ela tinha pneumonia e precisava ser hospitalizada. Mas com quem vou deixar minha filha? Não, não posso ir para o hospital, ela implorou. Eu não posso te obrigar, suspirou o médico, mas pelo menos é aconselhado repouso absoluto. E aqui está uma lista de medicamentos que você precisa tomar. A lista revelou-se extensa e ela simplesmente não podia pagar pela maioria dos medicamentos prescritos. Ela não podia contar com nenhuma assistência. Seus pais infelizes haviam falecido muitos anos antes devido ao alcoolismo, e ela não tinha marido, nem nunca teve um. O pai de Vitória havia abandonado sua mãe assim que soube que ela estava grávida. Então, ela teve que fazer tudo sozinha. Sua filha tentava ajudar tanto quanto podia, aplicando compressas e comprando os medicamentos acessíveis da lista. No entanto, esses se revelaram apenas remédios de suporte e não tiveram efeito. A febre continuava subindo e, às vezes, eles não conseguiam baixá-la. A mãe começou a entrar em um estado semi-delirante. A princípio, Vitória esperava que sua mãe melhorasse com o tempo. Geralmente é assim com um resfriado no início. Tudo piora e piora. Mas então, você alcança um certo ponto e gradualmente começa a se recuperar. Mas, como se viu, esse não era o caso. A doença havia progredido para uma forma grave que não poderia passar por si só. E assim, Vitória caminhava pela rua, sem realmente entender o porquê. Talvez ela esperasse conseguir um pouco de comida, mesmo que apenas um pouco, idealmente frango. Ela havia ouvido que o caldo de galinha ajuda com um resfriado, claro. Isso não substituiria medicamentos caros, mas talvez pudesse pelo menos aliviar um pouco a condição de sua mãe. Quanto a obter os próprios medicamentos, a menina não ousava ter esperanças. Você não pode simplesmente ir à farmácia e dizer que sua mãe está morrendo e você não tem dinheiro para medicamentos. Essa imagem estava diante de seus olhos. Ela se postou diante do balcão da farmácia e, com uma voz chorosa, implorou: Senhora, me dê esses medicamentos e eu lhe trarei o dinheiro depois, quando minha mãe se recuperar e puder ganhá-lo. Tendo imaginado a reação da senhora a tal declaração, Vitória riu infelizmente. Ocorreu-lhe que ela poderia tentar ganhar algum dinheiro ela mesma. Mas como? Ela não tinha ideia. Afinal, ninguém contrata crianças, especialmente tão jovens quanto ela. Bem, roubar estava definitivamente fora de questão. Seus pensamentos foram interrompidos por um brilho estranho que chamou sua atenção na lixeira mais próxima. Aproximando-se, ela percebeu que o brilho vinha de um cartão bancário deitado em cima de todo o lixo. Vitória pegou-o e examinou-o de perto. Anexado ao cartão estava um pequeno pedaço de papel com 4 números cuidadosamente escritos. Deve ser a senha. A mãe de Vitória também tinha um cartão bancário, embora raramente tivesse algum dinheiro nele. Às vezes, sua mãe a enviava com o cartão para comprar mantimentos ou sacar um pouco de dinheiro do caixa eletrônico mais próximo. Então,
A menina sabia muito bem como manusear essas coisas. Bem, se está no lixo, Vitória disse a si mesma, então deve ter sido jogado fora. E se foi jogado fora, é improvável que alguém precise dele. Com isso em mente, ela se dirigiu ao caixa eletrônico mais próximo, não alimentando muita esperança de que haveria algum dinheiro no cartão. Quem jogaria fora um cartão com dinheiro? Bem, se por acaso houvesse algum, seria útil. Ela poderia comprar medicamentos para sua mãe, ou pelo menos um pouco de frango para a sopa. Claro, dúvidas invadiram sua mente sobre a correção de suas ações. E se o cartão acabasse no lixo por engano? Por outro lado, se alguém pudesse jogar dinheiro fora acidentalmente, significava que não precisavam tanto dele quanto ela. E sua situação era desesperadora. Se sua mãe não recebesse ajuda logo, ela poderia até morrer. Com esse pensamento, lágrimas brotaram nos olhos de Vitória, e ela acelerou o passo. Ao chegar ao caixa eletrônico, a menina primeiro verificou o saldo do cartão. Quando viu o valor exibido na tela, seus olhos se arregalaram de espanto. Até aquele momento, ela não podia sequer imaginar que uma pessoa pudesse ter tanto dinheiro. Pelos seus cálculos, a soma que viu seria suficiente para ela e sua mãe por quase uma vida inteira. Todas as suas dúvidas desapareceram na hora. Uma pessoa com tanta riqueza não sofreria muito por ela pegar um pouco de dinheiro para o remédio de sua mãe. Vitória não tinha a intenção de sacar uma grande quantia de dinheiro. Ao sair da agência bancária, dirigiu-se imediatamente à farmácia mais próxima. Ela comprou todos os medicamentos necessários para sua mãe. Sua estimativa estava correta, pois quase não sobrou dinheiro. Vitória, cujos pensamentos ainda estavam ocupados com a sopa de frango curativa, decidiu ir à mercearia e ver se poderia comprar algo com o resto do dinheiro. Ao sair da farmácia, ela esbarrou em uma mulher que, embora não fosse jovem, parecia bastante abastada. A mulher olhou para ela atentamente, com uma expressão que Vitória não conseguiu entender bem, e então perguntou inesperadamente: "Menina, você sacou dinheiro do caixa eletrônico aqui perto?" Vitória estremeceu. Ela entendeu. Esta mulher era a dona do cartão. Agora, provavelmente, a acusariam de roubo, a arrastariam para a polícia e a menina não teria tempo de levar o remédio para sua mãe. Seus olhos se encheram de lágrimas mais uma vez. "Eu peguei", ela confessou honestamente, "mas eu encontrei este cartão no lixo, então pensei que ninguém mais precisava dele. Você tem que me entender. Nós realmente precisamos do dinheiro. Minha mãe está doente e não temos como comprar o remédio dela." Bem, acalme-se", disse a mulher gentilmente. "Eu sei que você não roubou nada. Foi minha faxineira que jogou o cartão fora por engano. Temos um escritório por perto, e foi assim que ele acabou no lixo. Além disso, eu sei quanto dinheiro havia no cartão, e você pegou apenas um pouco, e não pegou para si mesma, mas para ajudar alguém próximo a você." Vitória não conseguia se acalmar. Ela continuou pedindo desculpas incoerentemente e murmurando sobre a doença de sua mãe. Ela mostrou a bolsa de medicamentos e o recibo como prova de que havia gastado o dinheiro exatamente como disse. Finalmente, após alguns minutos, ela conseguiu conter o fluxo de lágrimas. "Qual é o seu nome?" a mulher perguntou. Vitória quase sussurrou. "Eu sou Vitória. Prazer em conhecê-la. Sabe, Vitória, vamos comprar mais algumas vitaminas e algumas compras para sua mãe se sentir melhor. Considere isso uma recompensa pela sua descoberta." E juntas, compraram vitaminas e foram à mercearia. A mulher encheu uma cesta inteira de frutas, legumes, leite e, para o deleite de Vitória, um frango muito desejado. Agora ela definitivamente poderia fazer um ótimo caldo para sua mãe. Com 7 anos, ela já era bastante habilidosa na cozinha. Letícia ajudou a carregar as compras até em casa. Ela não entrou, deixando tudo no corredor. A menina convidou sua salvadora para entrar pelo menos para tomar uma xícara de café, mas ela recusou educadamente. "Eu recentemente tive um resfriado", ela explicou. "Então é melhor eu não ficar perto de pessoas doentes agora. Além disso, sua mãe claramente tem coisas mais importantes para pensar."
Aqui, pegue meu número de telefone caso precise. Agradecendo a mulher por sua gentileza, Vitória deu à sua mãe uma dose do medicamento e começou a preparar o caldo. A condição de sua mãe a preocupava muito. O estado de semidelírio parecia quase constante. A menina temia que a ajuda pudesse chegar tarde demais. 2 dias se passaram. A condição da mulher só piorou. Vitória não conseguia alimentá-la ou mesmo fazer com que ela tomasse o medicamento. No fim, ela perdeu completamente o contato com a realidade e Vitória decidiu chamar uma ambulância. A mãe foi levada para o hospital, recusando-se a deixar a menina entrar com ela, apesar de todos os apelos. Sem saber o que fazer a seguir, a menina discou o número de Letícia e explicou a situação com uma voz trêmula. Desculpe incomodar você. Minha mãe piorou. Eles a levaram para o hospital e não me deixam entrar. Eu nem sei o que fazer. Me desculpe. Eu simplesmente não tenho mais ninguém a quem recorrer, explicou a menina. Não se preocupe, Vitória. Letícia respondeu gentilmente. Vou até você imediatamente e vamos resolver tudo. E, de fato, ela chegou em apenas meia hora. Eu estive pensando, Vitória. Ela começou quase da porta. Se você quiser, pode ficar conosco por enquanto. Temos espaço de sobra em casa e meu marido não vai se opor. Os médicos te disseram para qual hospital levaram sua mãe. Vitória simplesmente acenou com a cabeça, incapaz de dizer uma palavra. Certo, vou lá agora. Conversar com os médicos. Talvez haja algo mais que possamos fazer para ajudá-la. Não se preocupe, tudo vai ficar bem. Vitória concordou em ficar com Letícia e, sem perder tempo, elas seguiram para a casa dela. Como se descobriu, não muito longe do bairro, com seus prédios cinzentos e idênticos de 5 andares, havia um mundo completamente diferente. Elas chegaram a um setor privado onde várias ruas eram preenchidas por mansões luxuosas. E foi em uma dessas mansões que a salvadora de Vitória vivia. Confiando a menina aos cuidados de seu marido, que por acaso estava de folga, Letícia foi direto ao hospital para ver a mãe de Vitória. Ao chegar na clínica, ela foi primeiro à recepção. "Olá", disse ela. "Há umas 2 horas Brenda deveria ter sido trazida para cá. E quem é você dela?", perguntou desinteressadamente a jovem sentada na mesa de registro. "Sua mãe", Letícia mentiu sem piscar. Se havia uma coisa que ela aprendeu em seus mais de 50 anos de vida, era que ninguém no hospital falaria com alguém completamente desvinculado do paciente. Mas eles também não se dariam ao trabalho de verificar o grau de parentesco declarado. A menina na mesa começou a digitar algo em seu teclado de computador. Em seguida, ela olhou para Letícia. "Ela está em condição crítica. Visitas atualmente não são permitidas. Posso falar com o médico responsável?" "Claro. Segundo andar. Sala 23. Você está com sorte. É horário de visitas agora." Entrando no consultório designado, Letícia teve uma conversa com o médico. A conversa foi bastante curta e estritamente profissional, indicando que ela tinha fundos suficientes. Letícia solicitou que Brenda fosse transferida para um quarto separado. Além disso, ela expressou sua disposição de não poupar despesas com medicamentos e métodos de tratamento. "Eu cobrirei tudo o que não for coberto pelo atendimento de saúde gratuito", ela disse. "Independentemente do valor, apenas faça o que for necessário e me envie a conta." Isso era tudo o que ela podia fazer pela mulher doente no momento. Portanto, considerando sua missão cumprida, ela voltou para casa. Ela confiava em seu marido, claro, mas ainda queria garantir pessoalmente como a menina estava. Afinal, ela precisava de cuidados e apoio que apenas uma mulher poderia oferecer idealmente, uma mãe, claro. Mas ela não tinha o luxo de escolher nesta situação. Ela encontrou Vitória em um estado bastante deprimido. Os arredores luxuosos da casa em que acabou não a impressionaram. Mesmo o fato de que lhe foi alocado um quarto separado, algo com que muitas crianças de famílias menos abastadas sonham, não conseguiu elevar seu ânimo. Ela sentou-se na cama, balançando uma perna e a mexendo nervosamente.
Assim que Letícia entrou no quarto, a menina imediatamente se moveu em sua direção. E minha mãe? Ela perguntou com dificuldade. Os médicos estão cuidando do tratamento dela agora. Sua mãe está passando por um momento difícil, como você viu. Mas a vida dela não está em perigo. Isso era, em parte, uma mentira. Com uma pneumonia tão avançada, não se pode ter certeza de que o corpo será capaz de lidar com a doença, mesmo com o tratamento adequado. Mas ela não podia dizer a uma criança de 7 anos que sua amada mãe estava à beira da vida e da morte, pronta para cruzá-la a qualquer momento. 3 dias de intensa expectativa se passaram. Embora Vitória acreditasse nas palavras da mulher, ela ainda não conseguia encontrar paz em sua ansiedade. No final, o hospital informou que a crise havia passado e já não havia mais ameaça à vida da paciente. Claro, ainda haveria um longo curso de tratamento pela frente, mas agora podia-se afirmar com confiança que seria bem-sucedido. Graças aos esforços de Letícia, a mãe de Vitória se recuperou bastante rápido. Em poucos dias, sua condição melhorou tanto que Letícia foi autorizada a visitá-la. Vitória também queria ir, mas a mulher a convenceu de que seria melhor se ela esperasse pela recuperação completa de sua mãe. Na realidade, ela não tinha certeza se a conversa dela seria adequada para uma criança ouvir. Olá, meu nome é Letícia, e por mais estranho que possa parecer, quero avisá-la de imediato que, para a equipe do hospital, eu sou sua mãe. Tive que recorrer a esse truque, caso contrário, ninguém falaria comigo. Então você pagou pelo meu tratamento, respondeu Brenda. Sou muito grata a você, mas honestamente não entendo muito bem. Você não deve me agradecer, sorriu Letícia. Mas sim a sua maravilhosa filha. Ela está realmente preocupada com você. Não se preocupe. Ela está ficando comigo agora e está bem. E a mulher contou brevemente a história de como conheceu Vitória, graças a um cartão bancário perdido. Eu nem sei como agradecer por tudo, disse Brenda. Não tenho nada para oferecer em troca, e o dinheiro que você gastou comigo parece que não poderei reembolsar em uma vida. Eu tenho dinheiro mais do que suficiente, respondeu Letícia. Você e Vitória de alguma forma me cativaram. Foi por isso que quis ajudá-las. Não apenas por pena, embora isso certamente faça parte. Veja bem, me conte como acabou nessa situação desagradável e vamos tentar descobrir como evitar que aconteça novamente. A melhor gratidão para mim seria se você e sua filha estivessem em um ambiente aquecido, bem alimentadas e seguro. Como eu acabei aqui? É uma história típica, suspirou Brenda. Em vez de estudar direito e conseguir uma profissão, me apaixonei pelo pai da Vitória. Foi logo após a escola. Eu não fui para a universidade. Pensei, bem, não é grande coisa. Conseguirei um emprego no próximo ano. Então engravidei e o cara imediatamente me deixou. Ele disse que não estava pronto para tal responsabilidade e tudo mais. Não tive tempo para estudar. Tive que trabalhar para sustentar Vitória e a mim mesma. E meus pais também não ajudaram. Eles apenas bebiam sem parar. E então ambos morreram. E no mercado onde trabalho, as condições são ruins. Então eu adoeci. Essa é a coisa. Letícia, ouvindo atentamente sua história, disse: deixe seu comércio no mercado antes que ele acabe completamente com você. Recentemente, minha governanta se demitiu e estou procurando uma substituta para ela. Venha morar comigo, junto com sua filha. Há muitos quartos vagos na casa. O salário será decente. Vamos matricular Vitória em uma boa escola e você não precisará de mais nada. E se algo acontecer, eu também cobrirei sua licença médica. Brenda não podia acreditar em sua sorte. Em um momento em que parecia que toda a esperança estava perdida, essa mulher apareceu e ofereceu resolver todos os problemas restantes de uma vez. Claro, ela não podia recusar uma oferta tão tentadora. Brenda expressou sua gratidão a Letícia longamente, enquanto Letícia apenas riu, e elas se despediram. Alguns dias depois, Vitória finalmente convenceu Letícia a levá-la para visitar sua mãe. Ambas estavam incrivelmente felizes em se ver,
e parecia que agora elas finalmente estavam completamente à vontade e pararam de se preocupar uma com a outra, dando algum tempo para a mãe e a filha conversarem em particular. Depois, Letícia levou a menina de volta para casa. Verdade seja dita, elas não receberam uma recepção calorosa lá. Logo na entrada estava Rebeca, a filha de Letícia, que havia aparecido em casa inesperadamente pela primeira vez durante aquele período. Nem sua mãe nem seu pai sabiam onde ela havia estado. Quando perguntada, ela respondia que agora era adulta e não devia explicações a ninguém, o que, afinal de contas, era verdade. Ela havia completado 25 anos naquele ano. No entanto, seus pais estavam muito preocupados que ela pudesse se envolver com o grupo errado, pois havia alguns indícios desse comportamento. Contudo, eles não podiam fazer nada a respeito e geralmente viam Rebeca apenas quando ela ficava sem dinheiro e voltava para casa para exigir mais. E agora ela estava na porta, expressando seu descontentamento com toda a sua aparência. Parecia que sua insatisfação era direcionada especificamente à sua mãe. E quando a garota falou, ficou claro que era realmente o caso. Que tipo de trabalho de caridade você está fazendo aqui? Rebeca começou indignada, sem sequer se dar ao trabalho de cumprimentar. Você está gastando o dinheiro da nossa família com alguns vagabundos. Está trazendo qualquer um para dentro de casa. No que você está pensando? E se essa garota nos roubar? Olá, Rebeca. Estou muito feliz em te ver, respondeu Letícia. Eu gentilmente pedi para você não fazer uma cena na frente da criança. Deixe-me levar a garota para o quarto dela e então podemos discutir tudo. Tudo bem? Não, então a garota já tem o próprio quarto aqui. Que surpresa! O que vem a seguir? Você vai trazer a mãe dela para cá também? Isso é suposto ser a nossa casa de família, não um abrigo para sem-tetos. Rebeca, eu te pedi. O tom da mulher se tornou mais frio. Por favor, nos deixe entrar. Esta casa ainda está sob minha propriedade e eu tenho o direito de fazer o que considero necessário. Com essas palavras, ela conduziu Vitória passando pela garota enfurecida, a escoltou escada acima e pediu que ela não saísse do quarto pela próxima hora. A garota podia ouvir a discussão lá embaixo e entendeu que ela era a causa disso. Mas dentro de alguns minutos, tudo se acalmou. Então, passos puderam ser ouvidos na escada, seguidos por uma batida na porta. Pode entrar, disse Vitória, não acostumada com tal delicadeza. Era Rebeca. Gostaria de me desculpar pelo que disse lá embaixo. Ela falou relutantemente. Foi muito rude da minha parte. Não me importo se você e a mamãe ficarem conosco por algum tempo. Seu tom, e até mesmo a pequena Vitória entendeu, falava o contrário. Depois de se recuperar, Brenda mudou-se para viver com sua salvadora. Vitória estava emocionada ao saber que agora ficariam permanentemente naquela casa. Ela já havia se acostumado com o luxo ao redor e a companhia dos proprietários. Além disso, como prometido, Letícia a matriculou em uma nova escola, um ginásio de elite. Felizmente, as habilidades da garota eram mais do que suficientes para passar no teste preliminar. O marido de Letícia, Daniel, mostrou-se uma pessoa muito agradável, calma, bem educada e altamente inteligente. Foi fácil para Brenda encontrar uma linguagem comum com ele, assim como com sua esposa. Ocasionalmente, os três se envolviam em conversas descontraídas durante uma xícara de café à noite. Brenda cumpria diligentemente seus deveres, a ponto de a proprietária da casa ter que lembrá-la de vez em quando que se esforçar demais é prejudicial à saúde. Brenda, largue o pano. Não resta mais poeira nesta prateleira, ela diria. E, em geral, lembre-se de que você tem um dia de trabalho regulamentado que terminou 2 horas atrás. Eu te contratei como empregada, não como escrava. Vamos tomar um café em vez disso. Vitória está ansiosa para contar à mãe o que aprendeu hoje na escola. No geral, as coisas estavam indo bem para elas, exceto por um detalhe irritante. Rebeca, a garota tinha a aparência de adulta, mas se comportava como se ainda tivesse 16 anos.
Ela não estudava em lugar nenhum nem trabalhava. Apenas gastava o dinheiro dos pais em restaurantes e boutiques de luxo. Seu pai e sua mãe, é claro, ficaram desapontados, mas não conseguiam negar nada à sua amada filha. Embora Letícia muitas vezes lamentasse que não entendia onde haviam falhado na educação dela e por que ela se comportava dessa maneira. Não entendo que tipo de filha é essa. Todo mundo na nossa família é trabalhador. Meu marido e eu não fomos sempre milionários. Começamos como engenheiros comuns e ganhamos todo o nosso dinheiro com muito trabalho. Brenda não agradava o gosto de Rebeca. Talvez o ciúme e a incompreensão desempenhassem um papel nisso. Por que sua mãe gastava seu tempo e dinheiro com alguma negociante do mercado? Ela tentava cutucar a garota de vez em quando, insinuando sobre seu trabalho anterior, sua incapacidade de se vestir de forma elegante ou sua pobreza. Mas seu tópico favorito, é claro, era a Vitória, ou, melhor dizendo, o fato de Brenda estar criando-a sozinha sem um pai. A questão era que a própria Rebeca havia tido um noivo por vários anos e ela parecia muito orgulhosa desse fato. Garotas estranhas que escolhem alguém e depois se perguntam por que foram abandonadas. Ela diria, como se estivesse falando com uma amiga ao telefone, mas intencionalmente alto o suficiente para Brenda ouvir. Meu Estevan não é assim. Eu nunca escolheria um cara que te engravidasse e depois te deixasse. Estevan causava tantos problemas quanto sua noiva. Ignorar as provocações de Rebeca não era uma tarefa difícil para Brenda. Ela já havia ouvido muita negatividade direcionada a ela no trabalho. Ela simplesmente continuava a trabalhar calmamente e ignorava tudo. No entanto, Estevan lançava olhares ambíguos em sua direção. E quando Rebeca não estava por perto, ele fazia alguns elogios bastante desagradáveis. Em resumo, ele se comportava como um típico mulherengo. Indubitavelmente, como a filha dos proprietários da casa, ela poderia ter notado esses sinais se não estivesse tão ocupada com a autoadmiração. Ela não tinha dúvidas de que era absolutamente irresistível e que seu noivo estava perdidamente apaixonado por ela. Brenda, por outro lado, entendia perfeitamente bem que se Estevan estava apaixonado, era somente pelo dinheiro de seus pais. Era por causa desse dinheiro que ele estava enganando a ingênua Rebeca. Ele ficaria feliz em encontrar outra garota atraente a quem se apegar. Era desconhecido por quanto tempo mais essa história teria continuado e como teria terminado se uma quantia significativa de dinheiro não tivesse desaparecido do cofre dos proprietários da casa um dia. Qualquer um poderia ter pego, considerando que Letícia e Daniel eram absolutos extrovertidos, e sua casa sempre tinha muitos convidados. Rebeca, claro, tinha sua própria versão do desaparecimento do dinheiro. Você, serpente ingrata, ela disse assim que Letícia reuniu todos para uma reunião de família e informou-os da situação. Meus pais praticamente te trouxeram de volta dos mortos, e é assim que você os recompensa, como se eles não te pagassem o suficiente pelo seu trabalho insignificante. Ou talvez tenha sido sua filha que pegou. Ela já se mostrou ser uma ladra. Rebeca, pare! Sua mãe interrompeu-a abruptamente. Não acredito que Brenda poderia ter roubado esse dinheiro. Então quem mais? A garota persistiu. Você acha que fui eu? Eu não disse isso. Quem sabe o que poderia ter acontecido? Acho que devemos chamar a polícia. Deixe-os investigar tudo. Mas antes disso, se algum de vocês precisava desse dinheiro, não importa o motivo. Sugiro confessar agora. E nós não envolveremos a polícia. Devolvam tudo o que foi roubado até amanhã e fingiremos que isso nunca aconteceu. Sim, Rebeca interveio, retomando imediatamente suas provocações. Confesse e saia da nossa casa e volte para o seu mercado. Embora talvez a prisão fosse melhor para você lá. Chega, Rebeca! Sua mãe interrompeu novamente. Não vou ouvir acusações infundadas. Eu disse o que tinha a dizer. Estou dando a todos vocês tempo para pensar. Brenda, mesmo sabendo que era inocente, teve uma noite de sono muito inquieta. Ela entendeu que se chegasse a envolver a polícia, ninguém se daria ao trabalho de investigar nada. A pobre mulher que havia sido acolhida como empregada por pena
roubou o dinheiro dos donos da casa confiantes. Era a explicação mais simples e nenhuma prova era necessária. Por outro lado, ela sentiu uma mudança sutil na forma como era tratada. Os donos da casa, embora permanecessem impecavelmente educados, exibiam uma certa frieza em relação a ela. Letícia havia dito que não acreditava que Brenda pudesse ser uma ladra, mas era claro que até ela tinha suas dúvidas. E se o dinheiro aparecesse magicamente no cofre amanhã, sem dúvida todos pensariam que ela era a responsável. De qualquer forma que ela olhasse, a situação parecia sem esperança. Talvez Rebeca tivesse pegado o dinheiro dos pais sem perguntar para incriminá-la. Afinal, Brenda não tinha motivo para roubar. Seus pais teriam dado a ela praticamente qualquer quantia de dinheiro sem fazer perguntas desnecessárias. Era tarde quando Vitória entrou em seu quarto. A menina morava no quarto ao lado e deve ter ouvido sua mãe se virando na cama, incapaz de dormir. Talvez ela tenha vindo perguntar sobre o que havia acontecido. Brenda já havia começado a pensar no que diria a ela. Uma coisa era para si mesma, mas sua filha. Como ela explicaria a Vitória por que elas foram expulsas do paraíso inesperadamente? E o fato de que teriam que deixar sua casa parecia um evento quase inevitável para ela? Ela ainda não sabia que sua adorável filha havia vindo com perguntas ou conforto, mas com uma solução para seu próprio problema. "Mãe, me perdoe, por favor." A menina começou com palavras que eu nunca esperava ouvir. "Por quê?" ela perguntou cautelosamente, temendo o pior lá no fundo. "Eu sei que não é bom bisbilhotar as conversas dos outros, e que os adultos às vezes falam sobre coisas que as crianças não deveriam ouvir. Mas aconteceu. Eu sei sobre o que vocês estavam falando na cozinha hoje, e também sei quem pegou o dinheiro sobre o qual vocês estavam falando. E quando eu vi ele fazendo isso, me perguntei se o senhor e a senhorita tinham permitido isso. Só que eu gravei no meu telefone." Brenda abraçou sua filha apertado. Quão inteligente ela estava crescendo e diplomática também. Não faz muito tempo, Vitória recebeu um smartphone como presente de aniversário de Letícia. Não houve objeções por parte da mãe da menina. Ela nem mesmo considerou isso. Ela disse que até para estudar, eles precisam de telefones hoje em dia. E você tem outras coisas suficientes com que gastar seu dinheiro. Então, que seja, e agora, este smartphone veio a calhar no momento mais inesperado. No dia seguinte, claro, não havia dinheiro no cofre. Rebeca estava incomumente calada desta vez, mas um sorriso malicioso brincava em seus lábios. Parecia que ela estava absolutamente certa de que a empregada odiada desapareceria de sua vida para sempre. No entanto, uma surpresa extremamente desagradável a aguardava. Brenda, embora fosse bondosa e gentil por natureza, teve que fazer um esforço para suprimir sua própria sombra. Afinal, essa menina havia lhe custado muitas experiências desagradáveis, mas agora ela tinha a chance de derrubá-la. E talvez, finalmente, ela entenderia quão errada havia estado se comportando todo esse tempo. "Bem, e agora?" Letícia disse tristemente, abrindo o cofre e confirmando que o dinheiro desaparecido não havia reaparecido magicamente. "Parece que teremos que chamar a polícia, a menos que, claro, alguém queira me dizer algo agora mesmo." "Espere", Brenda começou. Ela viu o triunfo nos olhos de Rebeca. E como o rosto de sua mãe ficou triste. "Eu sei quem pegou o dinheiro e tenho provas." Vitória viu o ladrão e o gravou em seu telefone, colocando seu smartphone de uma maneira que todos pudessem ver a tela. Ela começou a gravação. Embora o ângulo não fosse ideal, ainda era possível ver claramente quem estava tirando o dinheiro do cofre e o fechando cuidadosamente. Aconteceu que era Estevan, o noivo de Rebeca. Apesar de tudo, os donos da casa decidiram não envolver a polícia. Afinal, Estevan não era um completo estranho. Eles simplesmente exigiram que ele devolvesse o dinheiro, ameaçando envolver as autoridades se ele não cumprisse. Estevan ficou incrivelmente zangado, tanto com os pais de Rebeca quanto com a própria Rebeca.
Ele causou uma cena vergonhosa bem na casa deles. Gritou sobre como eles já tinham muito dinheiro e como não podiam poupar uma pequena quantia que ele desesperadamente precisava. No final, acrescentou que não queria mais nada a ver com pessoas tão mesquinhas, incluindo a filha deles, é claro. E saiu batendo a porta com força. Ao contrário das esperanças de Brenda, essa situação não diminuiu Rebecca no mínimo. Pelo contrário, ela se tornou ainda mais insuportável. Assim que a porta se fechou atrás de seu agora óbvio ex-noivo, ela continuou a cantar com o dobro da intensidade. Então alguma garota aleatória pode roubar dinheiro do seu cartão, ela gritou para a mãe. Mas o noivo da sua própria filha nem pode pegar emprestado uma pequena soma? Vamos, é apenas troco. Você nem perceberia? Você sabe sequer para que seu tão chamado noivo precisava do dinheiro? Sua mãe respondeu, né? O que isso importa? Isso importa. Nunca negamos a você ou a ele pequenas despesas, mas desta vez é uma quantia considerável. E se fosse por uma boa causa, teríamos dado. E ele sabia disso. Então há algo nisso que não aprovaríamos, Daniel raciocinou. Vocês nunca aprovam nada se estiver relacionado a mim. Rebecca continuou a fazer birra. Vocês arruinaram a vida de alguém. A minha também. Ela saiu da cozinha batendo a porta com força no corredor. Ela esbarrou em Brenda, que estava limpando os cabides tentando ignorar a discussão que escalava na cozinha. Não era fácil, já que Rebecca estava gritando tão alto que toda a casa podia ouvir. Brenda só podia ficar aliviada que sua filha estava na escola e não ouviu todo esse horror. Rebecca mudou seu foco para Brenda assim que a notou. É tudo por sua causa. Desde que você apareceu nesta casa, eu sabia que isso não terminaria bem. Que menina esperta você é. Gravando um vídeo no seu telefone para pegar o ladrão. E eu acreditei. Estevan e eu nos amamos, e você simplesmente não suportava isso. Você não conseguiu manter seu homem e decidiu semear discórdia entre nós. Rebecca, Brenda tentou razoar com ela. Você não vê isso? Estevan só amava seu dinheiro. Assim que percebeu que não podia mais colocar as mãos nos bolsos dos seus pais, ele fugiu imediatamente. Não ouse falar mal dele assim, nem ouse pronunciar o nome dele, como você ainda tem a audácia de falar comigo. Os dias seguintes em casa se transformaram num inferno vivo para Brenda, do qual ela tentava diligentemente proteger sua filha. No entanto, Vitória ainda ouvia as constantes discussões que agora se acendiam pela menor provocação. A pobre menina começou a se sentir culpada pelo que tinha feito e por mostrar a gravação. Mas ela só queria salvar sua mãe. Rebecca não descansava em deixar a casa, embora ameaçasse repetidamente que nunca mais colocaria os pés nela. Em vez disso, ela criava cenas que eram vergonhosas tanto para seus pais quanto para Brenda. A única coisa que ela tinha o suficiente de tato era evitar ter confrontos explícitos na presença da criança. Tudo que precisamos é passar por isso, Letícia disse uma noite após outro escândalo. Tanto ela quanto todos nós. Ela está devastada. Parece que ela realmente estava apaixonada por aquele canalha e agora ela está vivenciando a traição dele. Isso vai passar. Ela falou com confiança, mas sua voz tremia. Brenda podia ver que até a chefe da família logo perderia a compostura. Ela sentia muita pena dessa mulher bonita, mas não conseguia nem imaginar como poderia ajudá-la. Além disso, ela também se sentia culpada por tudo o que vinha acontecendo ultimamente. Mas um dia, tudo mudou. Teria sido bom se acontecesse, porque Rebecca finalmente percebeu tudo e se acalmou. No entanto, o motivo foi completamente diferente e, infelizmente, não foi alegre de forma alguma. A tragédia que ocorreu realmente silenciou toda a casa, mas agora, cada residente queria voltar aos tempos em que os pratos na cozinha soavam com os gritos da filha dos donos da casa. Brenda estava sentada em sua cama, lendo, quando Rebecca irrompeu no quarto por um momento. Por um instante, parecia que ela estava prestes a iniciar outra discussão. Mas no momento seguinte ficou claro que algo havia acontecido. O rosto da garota estava pálido como giz,
e lágrimas rolavam por suas bochechas. Com dificuldade, ela conseguiu dizer: Papai sofreu um acidente. Ele está no hospital. Ele precisa de uma transfusão de sangue. Mamãe está perguntando se você concordaria em vir conosco e doar sangue. Ele tem um tipo sanguíneo raro, então quanto mais opções, melhor. Claro. A mulher simplesmente respondeu sem entrar em detalhes que ela mesma não sabia. Ela explicou que Daniel estava seriamente doente e precisava de ajuda. Portanto, todos os adultos precisavam sair por um tempo. Então você ficará responsável pela casa. Comporte-se, ela disse claro. Mamãe, eles rapidamente juntaram suas coisas e seguiram para o hospital. Letícia queria dirigir ela mesma, mas conseguiram convencê-la, através de esforços conjuntos, a esperar por um motorista. Suas mãos estavam tremendo. 1 hora depois, estavam na estação de transfusão de sangue, um por um. Amostras foram tiradas de todos eles para testes de compatibilidade e várias análises necessárias. Segurando a respiração, as 3 mulheres esperavam pelos resultados no corredor, pulando cada vez que uma porta se abria. Todas elas entendiam perfeitamente bem que o tempo estava se esgotando. Rebeca segurava a mão de seu pai firmemente, comportando-se extremamente inquieta, balançando a perna, fungando e às vezes chorando baixinho de manhã. Se o papai morrer, e a última coisa que eu disse a ele foi: ele não vai morrer. Letícia a interrompeu, mas sua voz carecia da convicção que tentava retratar. Brenda fez o seu melhor para acalmar a garota, mesmo estando ela própria tremendo apesar do esforço. Para dizer o mínimo, a relação entre ela e Rebeca era tensa, mas ela sentia pena da garota. Talvez ela fosse muito mimada por pais amorosos e nunca antes tivesse encontrado dificuldades reais na vida. Agora, ambas estavam passando por um sofrimento compartilhado que as uniu. Afinal, para Brenda, Daniel havia se tornado quase como uma figura paterna que ela nunca realmente teve. Seu pai biológico nunca havia demonstrado interesse em sua vida. Na verdade, tudo o que seus pais se importavam era com a presença de álcool na casa. De certa forma, Letícia e Daniel substituíram sua mãe e pai, dando-lhe o calor que tanto lhe faltara na infância. Finalmente, a porta do escritório designado se abriu e um médico emergiu. Sua expressão era extremamente perplexa. Era impossível dizer que notícias ele carregava enquanto caminhava em direção a elas. No entanto, todas as 3 esperavam pelo melhor, mas claramente não estavam preparadas para o que estavam prestes a ouvir nos próximos minutos. Francamente, agora não era o momento mais apropriado para discutir isso, mas Rebeca, você não é parente do nosso paciente e nem você. A última frase foi dirigida a Letícia e, infelizmente, seu sangue não é adequado para a transfusão. Todas as 3 tentaram dar sentido ao que foi dito, mas simplesmente não se encaixava em suas mentes. Parecia um absurdo. O que significava que Rebeca não era parente de Letícia ou Daniel? Como isso era possível? Foi chocante, mas agora estava de certa forma ofuscado pela última declaração sobre o sangue não ser adequado. Enquanto isso, o médico lhes permitiu um momento para processar a informação e continuou. No entanto, seu sangue, apontando para Brenda, é uma combinação perfeita, e mesmo sem uma análise detalhada, posso dizer que você é um parente bastante próximo do nosso paciente. Não havia tempo para especulações, e Brenda concordou em doar sangue para Daniel. Apenas 1 hora depois, a complexa operação começou, visando salvar sua vida. Houve um suspiro coletivo de alívio, claro. Sempre havia um risco de que algo pudesse dar errado, especialmente considerando a gravidade da condição do paciente. No entanto, os melhores médicos que poderiam ser encontrados em tão pouco tempo estavam lutando pela vida de Daniel. Além disso, um dos aspectos mais desafiadores era encontrar sangue adequado para ele. A operação durou várias horas, mas acabou sendo bem-sucedida. Daniel permaneceu em condição estável, porém crítica, com as principais ameaças à sua vida eliminadas. Agora, tudo o que eles podiam fazer
era confiá-lo aos cuidados dos médicos e esperar que ele recuperasse a consciência e pudesse falar com sua família e entes queridos. Enquanto isso, Letícia não conseguia esquecer as palavras do médico. Ela convenceu as duas garotas a fazerem um teste de DNA. Isso confirmou o que o médico do centro de doação havia dito a elas. Brenda acabou sendo uma parente de sangue, mas provavelmente sua filha. No entanto, Rebeca não tinha ligação com nenhuma delas. Para desvendar esse mistério, Letícia buscou a ajuda de detetives particulares. Eles conduziram uma investigação que acabou sendo bastante direta. A cidade era pequena, com uma baixa taxa de crescimento populacional. Não ocorriam muitos nascimentos, e eles eram relativamente infrequentes. Como resultado, apenas 2 mulheres deram à luz em um dos 3 hospitais de maternidade na data especificada. Letícia era uma delas. Naquela época, quando a família de Letícia ainda não era abastada, eles não podiam pagar por um quarto privado. Então, ela ficou em um compartilhado. Eles ficaram satisfeitos por ter apenas uma pessoa compartilhando o quarto com ela, quase como um serviço VIP sem custos extras. Letícia se lembrava bem dessa época e de sua companheira de quarto no hospital. A mulher não era particularmente falante, pelo contrário, ela constantemente murmurava e reclamava da vida. Iniciar uma conversa com ela teria sido difícil. No entanto, ela não causou nenhum problema e, portanto, ninguém prestou muita atenção nela. Em contraste com Letícia, que recebia visitas regulares de seu marido, pais e amigos, ninguém veio ver a outra futura mãe. Claramente, ela vinha de uma família infeliz e parecia destinada a continuar seu estilo de vida marginalizado, mesmo após dar à luz. Era uma pena por essa pessoa que, mesmo antes de vir ao mundo, já se encontrava indesejada por todos. No entanto, não havia nada que pudesse ser feito a respeito. Ambas as mulheres deram à luz com um dia de diferença entre si e ambas tiveram meninas. Ambas eram saudáveis e fortes, trazendo alegria para suas mães. Todos os 4 tiveram que passar mais alguns dias no hospital após receberem alta. Letícia, que teve um parto difícil, mal se lembrava dos eventos subsequentes. Isso explicava por que ela não notou a substituição. Foi realizada por uma das parteiras. A administração do hospital descobriu sobre isso bastante rápido, mas já era depois que ambas as mães tinham recebido alta. De maneira típica para instituições governamentais, especialmente em pequenas cidades provincianas, decidiu-se não fazer alarde sobre o assunto, já que era impossível corrigir discretamente a situação naquele ponto. Eles deixaram tudo como estava. Apenas demitiram a parteira, que logo se encontrou sob cuidados psiquiátricos vitalícios. A substituição de bebês foi provavelmente a razão para sua colocação lá. No entanto, ninguém se deu ao trabalho de investigar mais a fundo por que ela se comportou dessa maneira. No entanto, os detetives conseguiram descobrir os motivos por trás de suas ações. Além de seu transtorno mental, acabou sendo pura inveja. Ela havia decidido que, se estava passando por miséria, então ninguém neste mundo deveria ser feliz, especialmente a mulher perfeitamente bem de vida, que, além disso, era capaz de conceber e dar à luz uma criança. E essa mulher aconteceu de ser Letícia por acaso. A parteira também queria muito ter filhos, mas todas as suas tentativas terminaram em fracasso. No início, ela lutou para conceber por muito tempo e, quando finalmente aconteceu, descobriu que era fisicamente incapaz de carregar uma criança. Como resultado, ela teve um aborto espontâneo em um estágio inicial. Desde então, ela guardou ressentimento em relação a todas as mulheres que, ao contrário dela, podiam ter filhos. No entanto, ela não deixou seu emprego porque não tinha para onde ir. Lentamente, ano após ano, ela começou a perder a sanidade enquanto testemunhava mães felizes a quem ela própria havia ajudado a dar à luz. Claro, ninguém percebeu. E então, no momento em que Letícia estava dando à luz, algo na mente dessa mulher infeliz finalmente estalou.
Talvez a razão fosse que essa mãe tinha tudo o que a parteira não tinha: um marido amoroso, amigos e pais carinhosos, um emprego bem remunerado e perspectivas maravilhosas. E agora, por cima de tudo, um filho. A parteira decidiu que precisava arruinar um pouco essa vida perfeita e trocar o bebê por uma pessoa marginal que, por coincidência, deu à luz quase simultaneamente. É compreensível que, querendo ou não, a genética se fará conhecer. Não seria fácil para essa mulher criar o filho de outra pessoa, especialmente uma criança como aquela. Por ironia do destino, a filha biológica de Letícia e Daniel acabou nas mãos de pais alcoólatras que nunca lhe deram a atenção que merecia. Enquanto isso, Rebeca teve sorte e acabou em uma família que estava destinada a se tornar muito rica no futuro próximo, e eles já viviam bem naquele momento também. Mas, como a parteira havia antecipado, o caráter da garota foi influenciado não apenas pela sua criação, mas também por traços genéticos. É por isso que ela se comportou da maneira que fez. Além disso, ela acreditava que todo o dinheiro de seus pais e tudo o que eles haviam conquistado pertencia a ela por direito de nascimento. E agora? Rebeca perguntou depois de ouvir essa história. E agora? Letícia exclamou surpresa. Bem, isso significa que eu não sou sua filha biológica e, em geral, não tenho o direito de estar aqui. Não fale bobagens, respondeu sua mãe. Eu te alimentei, criei, nutri e amei todos esses anos. Claro, como eu poderia não amar você? Quem sabe quem pode ter trocado os bebês e quem são seus pais biológicos? Você é minha filha. Se é claro, você está disposta a me considerar sua mãe agora. Claro, mamãe, eu também te amo. Lágrimas brotaram nos olhos de Rebeca e ela correu para abraçar Letícia. Brenda observou essa cena com um sentimento de constrangimento, sem saber o que fazer agora. Acontece que seus verdadeiros pais eram esse casal rico que havia feito tanto por ela e por sua filha. Mas eles não a criaram, não ouviram sua primeira palavra, não testemunharam seus primeiros passos. Não foi para eles que ela trouxe para casa sua primeira nota alta da escola ou seu primeiro desenho impressionante. Embora as pessoas que a criaram também não dessem atenção a essas coisas, ainda assim, apesar de tudo, ela os amava, aqueles que considerava seus pais. Havia bons momentos também, afinal, eles ainda a criaram e não a deixaram passar fome. Eles a vestiram e a calçaram. Nunca a bateram ou algo do tipo. Sim, sua infância não poderia ser chamada de particularmente feliz, mas também não foi totalmente terrível. Seus pais, embora bebessem na maior parte do tempo, nunca foram violentos. Mesmo quando ficavam sem álcool, geralmente apenas dormiam para ir buscar uma nova garrafa na manhã seguinte. Ocasionalmente, um deles encontrava algum trabalho estranho. Então, a família não precisava passar fome. Não era exatamente uma vida de bem-estar, mas também não era sempre a pior. Brenda encontrou memórias de sua infância muito precoce em sua mente, quando sua mãe ainda estava sóbria. Seu pai já bebia naquela época, mas ainda não havia arrastado completamente sua esposa para o fundo do poço, e ela cuidava diligentemente do bebê, a quem claramente amava à sua maneira. Brenda se lembrava de como sua mãe se alegrou com seus primeiros passos e como ela lia histórias para dormir quando ela mesma era um pouco mais jovem do que Vitória é agora. E como ela podia ir até sua mãe com qualquer tristeza e receber apoio. E como ela se orgulhava e ficava satisfeita até com as conquistas mais pequenas e insignificantes de sua filha. Gradualmente ela parou de se importar. Ela estava vestida, calçada ou tinha comido todos os dias. Ela chegava em casa. Bem, tanto faz. Tudo estava bem. As histórias de sua filha não mais tocavam seu coração materno. Tudo o que interessava a essa mulher agora era a presença ou ausência da garrafa cobiçada. Talvez as coisas tivessem sido diferentes se ela tivesse encontrado a força para deixar seu marido. Mas, por algum motivo, ela continuou se agarrando a ele. Seja por hábito ou por medo de que não sobreviveria sozinha. Embora parecesse que o pai não tinha envolvimento na vida da família,
Ela poderia não estar ciente disso. Brenda tentou estudar diligentemente e se rebelou várias vezes. Ela até fugiu de casa por um longo tempo, mas ninguém a procurou. Ninguém se importava. Esta história terminou de forma bastante previsível. Seus pais beberam até a morte, e um dia, quando ela chegou em casa, os encontrou sem vida. Aconteceu de ser seu aniversário de 18 anos naquele dia. Ela sentiu algo? Estranhamente, sim. Apesar de tudo, ela lamentou profundamente por sua mãe e pai e foi grata a eles por conseguirem criá-la até a idade adulta de alguma forma. Ela sabia que, no fundo de seus corações, eles a amavam. Pelo menos isso se aplicava à sua mãe. Quanto a Letícia, ela era essencialmente uma estranha, alguém cujo destino ela se envolveu por piedade e bondade. Brenda era grata a essa mulher, sentia um caloroso apego a ela, mas não sentia certeza de que esses sentimentos eram mútuos. Eu tenho espaço suficiente no meu coração para ambas as filhas, disse a mulher, como se lesse seus pensamentos. Na verdade, eu sempre pensei que seria bom se Rebeca tivesse uma irmãzinha ou irmãozinho, mas o primeiro parto foi muito difícil, então eu nunca ousei passar por isso novamente. Ela abraçou Brenda com força. Poucos segundos depois, Brenda sentiu Rebeca se juntando ao abraço. Parecia uma reunião verdadeiramente milagrosa de uma família há muito perdida. Faltava apenas uma pessoa para completar essa imagem. Daniel recebeu alta do hospital apenas vários meses depois, mesmo que melhoras tivessem ocorrido muito antes. Até aquele momento, todos o visitaram como uma família, incluindo a pequena Vitória, como esperado. O homem ficou muito surpreso com a história da troca de bebês, mas, como Letícia, ele estava feliz por ter agora 2 filhas. Rebeca pediu desculpas por seu comportamento abominável aos seus pais e a Brenda, a quem agora se referia como nada menos que uma irmã. Claro, não foi apenas o fato de ela ter descoberto que não era a filha biológica que influenciou isso. O acidente que quase tirou a vida de seu pai também teve um forte impacto, forçando-a a reconsiderar certas coisas. E o apoio que Brenda lhe deu durante esse período difícil convenceu a garota de que ela havia sido injusta com ela. A tristeza compartilhada os uniu, ajudando-os a se entenderem e a desenvolver uma certa simpatia mútua. E então, eles descobriram que estavam conectados mais de perto do que jamais poderiam ter imaginado. Quanto à pequena Vitória, ela parecia completamente surpresa quando eles lhe contaram gentilmente, omitindo detalhes desnecessários sobre a situação. Tais histórias ainda faziam parte da compreensão do mundo da jovem mente da garota. Então a menina simplesmente se alegrou em ter uma avó e um avô. Com o tempo, ela também se acostumou com sua tia, embora não tenha sido fácil considerando o comportamento passado de Rebeca. Mas ela fez o seu melhor para se redimir com seus pais, Brenda e sua filha. Quando Daniel se recuperou completamente, sua família estendida se reuniu e vivia bastante harmoniosamente na mesma grande mansão. Algum tempo após seu retorno, o pai reuniu todos os adultos para uma reunião de família. Ele escolheu um momento em que Vitória estava na escola, garantindo que ela não ouvisse nada desnecessário. O motivo da reunião era sério, e era improvável que a criança precisasse saber de algo sobre isso. Eu tenho pensado muito, ele começou, desde que recuperei a consciência e consegui juntar os fatos. Então vocês me contaram sobre como Brenda e Rebeca foram trocadas na maternidade, o que compreensivelmente afastou tudo mais da minha mente por um tempo. Mas depois os pensamentos voltaram, e eu devo informar que o acidente no qual estive envolvido não foi uma mera coincidência. Um silêncio tenso pairou no ar, enquanto todos tentavam compreender o significado das palavras de Daniel. E parecia que todos chegaram a uma conclusão semelhante. De sua maneira, caracteristicamente suave, o pai acabara de informá-los de que alguém havia tentado matá-lo. A revelação chocou e assustou a todos. Ninguém ousou dizer nada. Todos estavam esperando pela continuação de seu discurso, e logo ela veio.
Acredito que alguém mexeu nos meus freios, mas além disso é possível que alguém me forçou a sair da estrada para aquele mesmo barranco onde meu carro caiu. Não posso ter certeza porque lembro muito mal do momento da queda. Só me lembro de que os freios não funcionaram quando deveriam. Eu havia passado recentemente por uma inspeção de rotina e tudo estava em ordem. Mas, se for esse o caso, significa que alguém que sabia quando e onde eu estaria viajando fez isso. Mas quem poderia desejar-lhe mal? Rebeca exclamou horrorizada. Bem, por exemplo, você, Daniel brincou, usando seu tom para indicar que era apenas uma piada. Mas falando sério, eu não sei. E isso é o que mais me incomoda. Alguém pode ter visado não apenas eu pessoalmente, mas toda a nossa família. E nesse caso, todos vocês estão em perigo. É por isso que reuni todos vocês aqui. Quero que sejam extra cautelosos até que o culpado seja encontrado. E hoje vou registrar uma denúncia na polícia e deixar que eles investiguem. E assim fizeram. A denúncia foi registrada e a polícia começou seu trabalho. Sabendo que estavam lidando com uma pessoa de influência na cidade, eles se certificaram de conduzir a investigação com o máximo cuidado. Começaram inspecionando o carro, o que confirmou as preocupações de Daniel. Os freios realmente foram adulterados. Além disso, alguns amassados no corpo do carro não poderiam ter sido causados pela queda no barranco. Portanto, sua vaga lembrança do carro sendo empurrado foi validada. Alguém queria garantir que seu plano funcionasse perfeitamente e que Daniel não sobrevivesse ao acidente de carro. Assim que a família foi informada dessa descoberta, segurança armada foi contratada para cada um deles. Isso incluía Vitória, para quem explicaram que esses acompanhantes, e Brenda insistiu que sua filha fosse protegida por mulheres para torná-la mais confortável. A acompanhariam temporariamente e para a escola. Ir a qualquer outro lugar estava proibido por enquanto. A jovem inteligente não discutiu, entendendo que tais restrições não seriam colocadas sem motivo. Todos os veículos foram minuciosamente verificados pelos guardas antes de cada viagem. Felizmente, nada mais suspeito foi encontrado, mas ninguém pensou em baixar a guarda. Era possível que fosse apenas uma medida de precaução. E após a tentativa fracassada, o perpetrador recuou de seus planos. Ou talvez tivessem uma vingança pessoal contra Daniel e não contra a família inteira. Mas nunca é demais ser cauteloso. Enquanto isso, a investigação continuou a todo vapor. Todos os membros da família foram minuciosamente interrogados, mas ninguém conseguia se lembrar de nada suspeito naquele dia. Tudo estava como de costume. Ninguém conseguia imaginar quem Daniel poderia ter incomodado a ponto de alguém querer matá-los. O negócio conjunto com sua esposa era conduzido honestamente, sem cruzar o caminho de ninguém. Eles ganhavam uma quantia considerável pelos padrões da cidade, mas não o suficiente para alguém querer tomar sua empresa ou algo do tipo. De qualquer forma, a versão inicial da investigação sugerindo que a tentativa de assassinato estava de alguma forma conectada ao negócio foi considerada inconclusiva. Eles então começaram a desenvolver a ideia de que poderia ser uma vingança pessoal. E foi então que o primeiro e único suspeito surgiu. Um conflito sério que havia acontecido recentemente nesta família envolvia o ex-noivo de Rebeca. Apenas ele tinha alguns motivos para buscar vingança. Claro, era bastante difícil acreditar que ele tentaria matar Daniel simplesmente porque foi impedido de roubar dinheiro. Claro, até Rebeca havia percebido até então que Estevan era, para dizer o mínimo, uma pessoa não confiável. Mas há uma diferença entre um vigarista ou mesmo um ladrão e um assassino. Além disso, não houve ameaças dele à família. Ele simplesmente saiu batendo a porta e ninguém ouviu nada sobre ele depois. Por um tempo, Rebeca tentou entrar em contato com seu ex-noivo, mas ele simplesmente não atendia suas ligações. Na essência, nenhum deles sabia nada sobre Estevan. Ele trabalhava em algum lugar ou estudava? Com quem ele se associava? O que ele fazia no seu tempo livre? Quem eram seus pais? A polícia teve que descobrir tudo isso. E após algum tempo, descobriram que ele realmente tinha um motivo para desejar a morte de Daniel. Descobrimos,
disse o investigador, convocando-os, que essa pessoa realmente realizou a tentativa de assassinato contra você. No entanto, vocês podem dispensar o detalhe de segurança. Ele não vai mais incomodá-los. Por que você tem tanta certeza disso? Daniel perguntou. Porque ele está morto. Não tivemos que procurar por muito tempo. Seu corpo foi encontrado em sua própria casa. Como se descobriu, Estevan estava envolvido em algumas manipulações financeiras importantes e também gostava de jogar. Ele teve sorte por um tempo, mas em algum momento a sorte se afastou dele e ele descobriu que devia uma quantia substancial de dinheiro para autoridades criminais sérias. Eles não tinham intenção de esperar que ele se casasse com Rebecca e adquirisse o dinheiro de uma maneira mais ou menos oficial. É por isso que ele decidiu roubar, esperando que ninguém investigasse o assunto e tudo fosse culpado na empregada que havia aparecido recentemente na casa. Mas o plano não funcionou, e ele não tinha outra maneira de obter uma grande soma de dinheiro. Estevan percebeu que estava tudo acabado. Aquelas pessoas com quem ele se envolveu certamente viriam atrás dele e levariam o dinheiro ou sua vida. Então ele decidiu que, se fosse morrer, não faria isso sozinho e tentou levar consigo aquele que considerava responsável por suas desgraças. Obrigado, o investigador comentou, concluindo sua narrativa. Graças à sua atenção e dedicação, conseguimos expor a gangue que estávamos perseguindo por vários anos. Em breve, todos eles se encontrarão atrás das grades onde pertencem. Após semanas de tensão, a família finalmente conseguiu respirar aliviada. Os guardas de segurança foram dispensados. Vitória foi autorizada a sair e encontrar seus amigos da escola novamente. Numerosos convidados começaram a visitar a casa novamente e todos estavam felizes em vê-los. Graças ao forte desejo de Vitória, após vários meses de debates, persuasões e negociações, a família decidiu adotar um cachorro. Fiel à sua promessa, a menina cuida do filhote ela mesma, passeando, alimentando e cuidando dele. Nesta fase de sua vida, ela está indo bem na escola e sonha em se tornar veterinária. Brenda e Rebecca eventualmente se tornaram grandes amigas e passaram muito tempo livre juntas. Rebecca se recompôs e se matriculou na faculdade, percebendo que nunca é tarde demais para buscar uma boa profissão. Letícia e Daniel esperavam que suas filhas os ajudassem com o negócio e eventualmente assumissem a gestão da empresa. Assim, a história que começou com um simples cartão no chão terminou com uma família unida e amorosa.